Amém. Amém, gente. Muito bom ter vocês aqui, com a gente aqui hoje. Queria fazer uma leve introdução aqui. Peguei um texto bem conhecido de 1 Coríntios 13, que fala assim, eu vou ler só um pedacinho dele, que fala que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Então hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre aquilo que Deus tem feito na minha vida, posso falar assim, na vida do Reginaldo. Qual o segredo que a gente pode ter para ter um casamento feliz? Então eu queria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse seus olhos, para que o Espírito Santo possa estar falando com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas diante da Tua presença, Pai. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o mais íntimo de nós. Pai, por isso fala conosco, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, usa a vida do Reginaldo, Senhor, para falar da Tua palavra, Pai. Senhor, nós estamos aqui porque queremos ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui, Senhor, porque queremos um casamento melhor. Pai, por isso que o Senhor possa mesmo usar a minha vida e usar a vida dele, Senhor, para falar para esses casais que estão aqui hoje, Senhor, e para aqueles que vão estar nos acompanhando pela internet. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas aqui, Senhor, e que o Senhor esteja dentro de nós o tempo todo, Senhor. Ministra ao nosso coração, fala conosco, Senhor, nos mostra onde a gente precisa melhorar enquanto pessoa. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada, Espírito Santo, pela Tua presença neste lugar, Pai, em nome de Jesus, Deus, amém. Então a gente vai estar falando hoje aí sobre os segredos de um casamento feliz, né? Então assim, um pouquinho daquilo que Deus tem feito na nossa vida, posso falar isso, um pouquinho que Deus tem trabalhado em nós enquanto casal. Casamento nem sempre é alegria, só felicidade. A gente sabe que tem os momentos difíceis que todo casal passa. Então assim, a gente só sabe que em Deus a gente consegue ter forças para continuar e para se manter firmes. Então hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Nós somos pessoas totalmente diferentes, que viemos de famílias totalmente diferentes. Então, com certeza vai ser difícil, né? Para alguns mais, outros menos, mas vai ser difícil, porque nós fomos ensinados de maneira diferente. Mas quando Deus une um casal, Ele não une para dividir, Ele une para somar. Então Ele quer que o nosso casamento seja abençoado, que a gente seja fonte de bênção um para a vida do outro. Então é isso que nós vamos estar falando um pouquinho hoje. E para a gente estar começando, não estava programado, nós vamos tocar uma música, a Patrícia vai cantar. Então que vocês coloquem de pé, né, que a gente possa ter esse momento de louvor, de adoração a Deus. E que você possa nesse momento ir colocando a sua vida, preparando o seu coração para aquilo que Deus vai falar com você. Amém? Mesmo que eu vá
Boa noite, graça e paz, amém? Pode se sentar. Mais um momento aqui para a gente, um momento de edificação do nosso casamento, né? Mais um momento onde Deus cria essa oportunidade para que a gente venha aprender um pouco mais ou relembrar algo que a gente já sabe e não está fazendo, né? Aí a gente tem esses momentos todo final do mês e mais um, e esse tema eu achei muito sugestivo porque existem alguns pontos, né? Como a Dani já falou, segredos para um casamento feliz. Existem alguns pontos principais assim num casamento que é preciso a gente não negligenciar, porque são fundamentais para que a gente tenha um casamento saudável, um bom relacionamento e que a gente tenha harmonia, tenha felicidade. Como a Dani ela comentou na introdução, que cada um de nós a gente foi criado de uma forma, cada um de nós com seus hábitos, né? Cada um de nós com uma vida para trás, e aí quando a gente se vê, a gente está unido com uma pessoa. Então, Deus não nos une em um casamento, como cada casal está aqui, à toa, ou simplesmente para testar a mim, a Dani, testar cada um de vocês aqui. Vamos falar, Deus não faz nada por acaso. Deus não tirou, vou pegar o exemplo do pastor e da Patrícia, tirou o pastor aqui de Arapongas e levou ele lá para São Caetano do Sul, para São Bernardo, para encontrar a Patrícia. Ele não faz isso por acaso, e sim ele faz realmente para unir, para juntar, e não para que seja um fardo para cada um, um peso, algo para a gente carregar, para ser punido. Pelo contrário, Deus faz isso o quê? Para que um possa aliviar a carga do outro, o peso do outro. Como a Dani diz, que cada um seja o quê? Um canal de bênção para o outro. Para isso que Deus criou o casamento, o propósito, para que a gente seja feliz, e que a gente construa uma família saudável, que a gente possa transmitir para os nossos filhos bons exemplos. E para isso eu selecionei aqui quatro pilares que eu acredito ser fundamentais para que a gente possa dizer: eu tenho um casamento feliz, ou eu posso ter um casamento feliz a partir desses 4 pilares. Se o teu casamento tiver com dificuldade de um desses 4 pilares, você vai ter dificuldade em estar usufruindo de um casamento, de um relacionamento feliz. Então a gente precisa estar atento. O primeiro pilar que eu coloquei aqui fala assim, casais felizes praticam a gratidão. Casais felizes praticam o princípio da gratidão. Então, é muito importante dentro do casamento, dentro do relacionamento. Vocês estão ouvindo bem? Dá a impressão que vocês têm esse princípio de gratidão um pelo outro. Isso é fundamental. E o que é gratidão? O que a gente pode dizer sobre gratidão? Gratidão é a memória da alma. E a gente pode ver que a porcentagem, infelizmente, a porcentagem na média, se a gente fazer uma pesquisa, a gente é muito mal agradecido. A gente é ingrato. A gente não tem o hábito de agradecer, não tem o hábito de gratidão. A gente pega o exemplo lá dos 10 leprosos que foram curados por Jesus, e dos 10 foram embora, e só um que retornou, só um que voltou para agradecer a Deus. Então a gente olha aí o que a nossa natureza é de não agradecer. A gente quer que o outro agradeça, quer que o outro tenha um princípio, um sentimento de gratidão para com a gente, mas nós muitas vezes deixamos a desejar. E quando a gente fala gratidão dentro do nosso relacionamento, está relacionado a pequenas coisinhas, pequenos detalhes, desde o amanhecer, obrigado
por você preparar o café da manhã, obrigado por você ser a minha esposa, por ser essa mulher maravilhosa. A mulher, obrigado por ser esse homem trabalhador, esse homem que não tem preguiça, que levanta cedo. Então existe o que? Várias formas da gente praticar esse exercício de gratidão. É muito importante a gente procurar desenvolver esse coração de gratidão com o nosso cônjuge. Muitas vezes pode acontecer o que? A gente ter facilidade de agradecer com mais facilidade pessoas de fora, pessoas que não convivem ali dentro com a gente, mas no trabalho, e dentro de casa, com a nossa esposa, ou esposa com seu esposo, tem dificuldade de praticar esse gesto. Isso é muito normal. Eu já vi testemunhos de alguns casais, infelizmente, de você falar, nossa, como que teu marido é educado, como que ele, né? Ele é educado com os outros, ele é agradecido, ele é bonzinho, assim, agradece com os outros, mas dentro de casa não é assim, é o contrário, infelizmente, tanto da parte de um quanto da parte de outro, sendo que esse princípio ele precisa ser praticado primeiramente dentro de casa, um com o outro. A palavra obrigado, a palavra desculpa tem que ser mais dentro do casal do que lá fora, porque ali dentro de casa, ali é o que eu sou, é o que você é. Lá fora a gente coloca máscara. Então é preciso ter em prática. Por que eu devo ter um coração grato? Porque quando eu tenho um coração grato, ele anula em mim o espírito de murmuração. Se eu não tenho um hábito de gratidão pela minha esposa, pela Dani, se eu não olho para ela no dia a dia, muitas vezes eu penso sobre a Dani e muitas vezes eu penso assim, eu agradeço a Deus pela vida dela, agradeço a Deus por algumas atitudes que ela tem assim durante o dia, e até assim, poderia estar verbalizando até mais, mas dentro de mim eu agradeço a Deus, agradeço pela vida dela. Então eu tenho criado dentro de mim cada vez mais esse princípio, porque quando a gente pratica esse princípio de gratidão a Deus pela vida do nosso esposo, nossa esposa, e a gente começa a olhar mais pelas qualidades um do outro, você automaticamente começa a alimentar mais esse espírito de gratidão. Se eu não tenho esse espírito de gratidão alimentado ali, a tendência é o quê? É reclamar, murmurar, reclamar, se queixar um do outro. Então por isso que é importante a gente lutar contra a murmuração com gratidão. O povo do deserto lá, Israel, ficou quanto tempo perdido lá no deserto? Devido ao quê? A tanta murmuração, tanta queixa. Então a gente precisa levar a sério a gratidão. A gratidão, ela também, na gratidão não tem traição, não dá espaço à traição. Quando eu estou satisfeito com o outro, quando a gente está satisfeito, a gente está grato, a gente jamais deseja praticar algo mal contra o outro. Então isso é muito importante. Gratidão, ela é o que? Ela é um gatilho para o milagre acontecer na nossa vida, no nosso casamento. A gente pega o exemplo lá dos 10 leprosos, o que retornou para agradecer. Jesus fala assim, mas só você que retornou, né? Aí Jesus fala, vai, que a tua fé te salvou. Então aquele homem, a gente pode dizer, dos 10, aquele homem foi o único que ganhou a salvação, porque os outros 9 foram embora. Então quem que realmente recebeu o principal milagre? Foi aquele leproso que voltou, ex-leproso, voltou para agradecer. Então a gratidão, ela é um gatilho para o milagre acontecer dentro do nosso casamento, dentro da nossa vida. Então tenha um coração grato, agradeça pela esposa que você tem, agradeça pelo esposo que você tem, primeiramente a Deus, e tenha o hábito de falar, de agradecer um pelo outro. Que pequenas coisas, pequenos gestos, faça isso, você vai ver só o tão bem que faz para a relação. Até lá, Paulo nos dá essa direção,
inspirado por Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,18, a palavra diz assim, ó: em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Pai, em Cristo Jesus para convosco. Por que a gente deve agradecer? Por que a gente tem que ter o hábito de gratidão? Porque é a vontade do nosso Deus, é a vontade do nosso Pai. Por quê? Porque Ele sabe que é o melhor para a nossa vida. Se eu tenho uma vida de murmuração, de reclamação, de queixa, primeira coisa, eu vou adoecer. Eu mesmo vou fazer mal para mim mesmo. Antes mesmo de fazer mal para minha esposa, eu vou estar fazendo mal para mim. E se eu estou fazendo mal para mim, o que eu vou passar para a Dani? O que eu vou passar? E vice-versa. Então a gente precisa cuidar de nós e cuidar do nosso cônjuge. O segundo pilar, esse foi o primeiro, né? O pilar da gratidão. O segundo pilar é esse, ó: casais felizes praticam o princípio da fidelidade. Fidelidade. Então, quando a gente fala em relacionamento saudável, relacionamento feliz, a fidelidade, ela precisa ser levada a sério. Ela precisa ser levada a sério. Um casal não existe, jamais pode existir assim, um não deixar o outro pegar o celular, um não ter essa liberdade de deixar o celular em cima da mesa, ou deixar à vontade, ou ter senhas que o outro não sabe, cada um. Então isso daí demonstra o quê? Um pouco de desconfiança, passa um pouco de desconfiança. Então isso é perigoso. E quando a gente fala o que significa fidelidade? É ser fiel, é aquele que demonstra respeito, demonstra zelo pelo outro. Quando a gente fala sobre fidelidade, quando a gente pensa assim, eu sou fiel, aí você pensa assim, não, eu nunca fiz nada contra minha esposa, nunca pratiquei nada de errado. Só que quando a gente fala em ser fiel, começa na mente, nossos pensamentos, isso é fidelidade também, pensamento, palavras e depois ações. Então a fidelidade dentro de um casamento, dentro de um relacionamento feliz, saudável, precisa ser fiel em palavras. O que eu tenho falado da minha esposa, o que você tem falado da sua esposa, do teu esposo, com as tuas amigas, ou com teus amigos, com os colegas, ou com sei lá quem. Você tem sido fiel a ela, você tem sido fiel a ele, né? Em palavras. Quantas vezes você escuta falar de um cônjuge criticando o outro em público, falando para um, falando para outro? Então isso é infidelidade, isso é quebra de lealdade um pelo outro. Isso daí você não está contribuindo, não contribui para um casamento feliz. Pensamentos, né? Pensamento, quando a palavra diz o quê? Que a gente adultera, peca não somente no ato, mas sim no pensar, né? Em pensamento. E quando a gente alimenta esses maus pensamentos, primeiro a gente está entrando em pecado, e isso a gente está o quê? Atrapalhando a felicidade do nosso relacionamento, porque fica enchendo a cabeça de besteira, enchendo a cabeça de ilusões, e acaba o quê? Afetando com o relacionamento. Isso é normal, isso acontece, você destrói, você vai acabando com aquela alegria, com aquele prazer. É mais ou menos assim, você fica olhando demais para fora, achando tudo bonito lá fora, e olhando para dentro, a hora que você olha para dentro da sua casa, você não olha com aquele olhar, né? Aí você começa o quê? Você perde de gratidão, você começa a murmurar, reclamar, se queixar. Então tem que tomar cuidado. Gratidão, fidelidade, ser fiel é importante, é necessário. Aí pergunta, por que devo ser fiel à minha esposa? A gente faz essa pergunta: por que eu devo ser fiel a ela? Por que eu devo você mulher, ser fiel ao teu esposo? Eu coloquei aqui 3 pontos. Primeiro, porque você prometeu para ela, eu prometi para a Dani prometeu para mim, e vocês também prometeram um para o outro quando casou.
né? Não é assim? Eu prometo ser fiel na alegria, na tristeza, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, não é isso? Então a gente prometeu, então é uma promessa, a gente precisa o quê? Cumprir. E além disso, a gente não prometeu só para ela ou ela só para mim, a gente prometeu diante de Deus. Então a gente tem o que aí? Um compromisso, uma responsabilidade muito grande. E outro ponto que eu coloquei aqui, por que eu devo ser fiel? Eu devo ser fiel por quê? Porque devo fazer para o outro o que eu desejo para mim, né? O que eu quero para o outro, o que eu quero para mim é o que eu desejo, o que eu faço para o outro. Eu não posso ser infiel para minha esposa e desejar que ela seja infiel comigo. Não é assim que funciona. Aí tem o princípio o terceiro ponto, o princípio do plantio e da colheita. O que a gente planta, a gente colhe. Se você está plantando fidelidade, se você está plantando bênção na sua vida, você vai colher o quê? As bênçãos da fidelidade. Agora, se você está colhendo a maldição da infidelidade, você vai colher o quê? Maldição para a tua vida, para o teu casamento. Então, fidelidade é essencial para um casamento feliz, para um casamento saudável. Então, seja fiel, seja honesto, primeiro com você mesmo e depois com o seu cônjuge. Amém? A terceira coluna aqui, o terceiro ponto, que é um dos segredos aqui para um casamento feliz. Casais felizes demonstram afeto um pelo outro. Casais felizes demonstram afeto um pelo outro. A palavra-chave aqui é demonstrar. Demonstrar. Quantas pessoas falam assim: mas ela sabe que eu amo ela, mas ela sabe que ela é a pessoa mais importante para mim, né? Principalmente os homens infelizmente brincam mais disso, né? Infelizmente. Mas eu falei já que eu amo, quando eu casei lá ou lá atrás. Mas ela sabe que eu amo, ela sabe disso. Então, e também tem o contrário, muitas mulheres que também têm essa dificuldade de demonstrar afeto pelo marido, demonstrar que você acredita nele, que ele é um homem especial para você. Então, o grande segredo aqui é a palavra demonstrar. Como que está o seu relacionamento nessa questão? Você tem demonstrado amor, você tem demonstrado afeto para o teu cônjuge, para a tua esposa, né? Você homem, você tem demonstrado amor, você tem demonstrado carinho, atenção para a tua esposa, né? Mulher, você tem demonstrado respeito para com teu marido? Então é muito importante a demonstração do amor, né? Tem que sair daqui. Eu sei que muitos de vocês têm disso, reconhece a companheira, a tua esposa, mulher, você reconhece o marido que você tem do lado. Você às vezes tem o hábito até de elogiar, de falar bem dele para outras pessoas. Nossa, eu tenho um marido. Pensa num homem bom, pensa num homem trabalhador, num homem honesto, pensa num homem bom pai, bom marido, bom esposo. Fala, às vezes tem facilidade para falar para a mãe, para a sogra, para outros, mas tem dificuldade de falar para ele próprio. E vice-versa, o homem, eu tenho vários colegas, vários amigos, de cada 20 amigos que eu tenho, 18 só fala bem da esposa. Pensa numa mulher valente, uma mulher trabalhadora, uma mulher que guerreira, uma mulher que faz de tudo por mim, uma mulher que isso, que aquilo, mas fala um monte de elogio. Mas se você fala isso para ela, não, cara, não estou falho, eu tenho falhado. Então essa é uma grande dificuldade, principalmente da parte dos homens, em demonstrar amor. E a mulher, ela precisa ouvir esse amor, ouvir esses elogios, essa atenção. A mulher precisa muito mais do que o homem. O homem também precisa.
O homem precisa ver da mulher que ela o respeita, que ele é importante na vida dela. Mas para isso a gente precisa o quê? Demonstrar, praticar, né? Se você tem um coração grato pela vida da tua esposa, do teu esposo, se você tem sido fiel à tua esposa, ao teu esposo, mas você tem falhado em demonstrar essa gratidão, se você tem falhado em demonstrar todo esse amor, esse carinho que você sente no teu coração pela vida do teu cônjuge, você não está com um casamento 100% feliz. Eu acredito nisso. Eu acredito que está faltando algo. Se você conversar com vocês, no fundo, está faltando algo. Por quê? Precisa. Nós, eu, a Dani, todos nós, a gente precisa do afeto, precisa de carinho, precisa de amor. Nós somos humanos, nós não somos máquina. Então a gente precisa receber essa atenção, esse carinho. E quem que vai nos dar? O nosso cônjuge. É para isso que o propósito é esse, que um alivie o fardo do outro, e não que um sobrecarregue o fardo já do outro. É para isso. E para isso é o que? É através do que? Da demonstração de afeto, demonstração de carinho. E como que eu posso fazer isso? Aí você pode estar se perguntando, mas sim, eu entendo, eu sou falho, eu preciso mesmo estar demonstrando mais carinho, tendo mais essa demonstração de afeto. Eu coloquei aqui 3 tipos de como a gente pode estar demonstrando esse amor: por palavras, por toque físico e por gestos. Primeiro, por palavras, dizer que ama um ao outro, né? O homem, principalmente a mulher ela precisa ouvir que você a ama várias vezes por dia, não é só uma vez, e várias vezes. Você está sempre afirmando isso para ela. Isso é o que? É a insegurança da mulher? Não. Deus a fez assim. Ela precisa se sentir amada. Ela precisa ouvir que você a ama. Então isso precisa ser falado. Você falar para ela que ela está bonita, que ela se veste bem, que o cabelo dela está bonito, que a roupa dela ela escolheu muito bem. Elogio, está elogiando, está falando mesmo. Nós homens precisamos praticar isso muito, diariamente, falar. Por quê? A mulher, ela é ouvir, então a gente precisa alimentar isso nela, demonstrar esse amor, esse afeto, como também, não só como palavras, mas o ouvir, né? A gente dá atenção à mulher, o que ela tem para falar, o que ela tem para nos mostrar, a gente precisa ouvir. O segundo, isso também homens, né? Para os homens, não deixar os homens de fora aqui também, nós homens precisamos também receber essa demonstração de afeto. Nós homens, a gente espera o que das nossas mulheres, da nossa esposa, de sermos encorajados, de sermos respeitados. E isso, você mulher, você esposa, pode encorajar o teu esposo por palavras. Você pode fazer isso. Então é na palavra, e também dizer que o ama, isso fortalece, dá força, o quanto ele é importante. O segundo ponto aqui, por toque físico, como eu posso demonstrar esse afeto, né? Que nem aqui, vocês estão sentados aqui, importante, né? De mão dada, com a mãozinha do lado. Isso é o que? É uma demonstração de afeto, né? Da parte, por toque físico. O dar um beijo, teu hábito do beijinho, dar aquele beijo enquanto um não está esperando. Então isso é importante. O abraço, vai dar uma saída, dá um beijinho, a hora que volta, aquele outro beijo. Isso é tudo demonstração de afeto, demonstrar. E o que a gente precisa para um casamento feliz é essa demonstração, ter essa questão do toque. Precisa ter o toque, precisa estar no sofá, vai assistir algo, chama para perto. O toque é importante. E quando a gente fala de toque, a gente não pode deixar de fora o relacionamento sexual do casal. Tem que ser levado muito a sério, não pode ser negligenciado. É através do relacionamento sexual também que a demonstração de afeto um pelo outro acontece. Então isso é muito importante.
Isso é claro, quando é bom para os dois, isso é importante e não pode ser negligenciado. O terceiro ponto ali, que a gente pode demonstrar por gestos, atitudes. Mas como assim por gestos? Levar um presente de surpresa, levar uma flor, uma rosa, fazer um bilhetinho, deixar ali debaixo da xícara do café, ou deixar debaixo do travesseiro. Isso tudo são o quê? São gestos, né? A mulher fazer um jantar especial com o marido, às vezes ali arruma uma camisa, fica atento a alguns detalhes, né, do marido. Isso é o quê? Demonstração de amor, demonstração de afeto um para o outro. Faz isso, importante. Valorize algo que é muito importante, que a gente precisa é o quê? Valorize o namoro e o romantismo dentro do relacionamento. Quando está namorando lá atrás, é fácil, tanto o homem quanto a mulher, um está dando mais atenção, mais carinhoso, a voz baixinha, mansa, um se desprende com mais facilidade para agradar o outro. Então isso é muito importante ter essa atitude. Valorize o namoro dentro do teu relacionamento. Não importa se você tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20, 30 anos de casado. É preciso valorizar o namoro, o romantismo. O romantismo, essa valorização, ele é um combustível para o relacionamento. É um combustível. Vai o que? Apimentando, e use a criatividade. Compre óleos. Fala, hoje eu vou fazer massagem em você, hoje eu vou fazer isso. Então, crie, surpreenda um ao outro, né? Isso é muito importante, é necessário, né? Faça de tudo para o seu cônjuge saber o quanto você o ama e o admira. Vamos ver aqui, a gente resumir até esse terceiro ponto, em uma frase, a gente pode falar isso aqui, faça de tudo para o seu cônjuge saber o quanto você o admira e o ama, né? Você fazendo o seu cônjuge feliz, você ganha com isso. Você ganha, a tua família ganha, e aí todos os demais ficam bem, né? E o último ponto aqui, a última coluna que eu separei: casais felizes são companheiros inseparáveis. Casais felizes são companheiros inseparáveis. Separei até um texto lá, Eclesiastes 4, do 9 ao 10, fala assim, melhor é serem 2 do que 1, porque se caírem, um levanta o outro companheiro. Então assim, todos nós podemos passar por momentos de dificuldade, como todos aqui já passou por algum momento individual, por dificuldade, e é nessa hora o quê? Que é quando a gente tem esse companheirismo, o outro nos ajuda, e vice-versa. Então isso é importante, porque assim, você que já tem um tempo maior aí de casado, você vai ver que no decorrer da sua vida, muitas pessoas que se diziam amigos, ou que estavam ao teu lado, falando em te ajudar, e falando, né, mostrando interesse em te ajudar, você vai ver que todos ficam para trás. Mas realmente, quem que vai estar do teu lado ali a todo momento, que seja na alegria ou que seja na tristeza, é quem? É a tua esposa, é o teu esposo. Então, por isso a importância do companheirismo, né? Quando os dois andam juntos numa mesma direção, a gente vai mais longe. Quando um casal, cada um quer ir para um lado, aí o negócio trava. Então, por isso que para um casamento feliz é importante o companheirismo. É importante assim ter prazer em ter atividades juntos, os dois, para que isso cria intimidade, vai unindo cada vez mais o casal, vai se ajustando o que precisa ser ajustado. Por que isso? Por que o casal precisa ser companheiro? Porque nós, que nem lá em casa, eu e a Dani é a minha principal motivadora, isso na nossa vida. Quem que é o teu principal motivador? É a Dani. Você perguntar para a Dani, quem que é teu principal motivador? Ou quem que é a principal pessoa que te apoia? É o Reginaldo.
Então, dentro de um relacionamento, dentro de um casal, tem que ser isso. Não tem que ser é o meu líder, ou é meu amigo, não, é minha mãe, ou é meu pai. Não, o principal apoiador, número 1, o motivador, tem que ser o cônjuge. Tem que ser o cônjuge, é o cônjuge que vai estar do lado ali, que tem que estar levantando, trazendo para cima. É desse jeito que vai fazer o quê? Com que o seu casamento, o relacionamento vá para frente e não vá assim nos trancos e barranco, mas vá com alegria, com paz. Que você tenha prazer em voltar para casa, em ver tua esposa, em ver teu esposo. Mas é isso aí, para a gente estar concluindo, né? Se preocupe primeiro com o bem-estar do teu esposo, se preocupe em primeiro lugar com o bem-estar da tua esposa. Quando você colocar essa premissa, essa regra na tua vida em primeiro lugar, tudo fica mais fácil, né? Já lá em casa acontece isso várias vezes. A gente vai sentar na sala para assistir alguma coisa e fala assim: o que você quer? Não, veja o que você quer. Não, escolhe você. Não, por quê? Um quer ceder para o outro. Não, vê o que você quer. Não, vê o que você quer. Então isso aí é legal, porque demonstra o quê? Que um quer ver em primeiro lugar o bem-estar do outro. Não, se você está bem, eu vou estar bem também, mesmo que eu não goste um pouco, mas eu estou junto com você. Então isso é muito importante. Essa é uma das principais atitudes para um relacionamento caminhar saudável. A gente precisa, dentro do relacionamento, a gente precisa esquecer um pouco do eu, né? Eu. E sim, tem que ser o que? Nós, né? Pensar em dois, né? Pensar nos dois. Mas isso aí, vamos estar fechando nossos olhos para a gente estar orando. Quero pedir a vocês que vocês estejam colocando, né, a vida de vocês, o relacionamento de vocês diante da presença de Deus. Se você se considera que tem sido uma pessoa egoísta dentro do relacionamento, se você se considera uma pessoa que tem pensado mais em si próprio, na tua felicidade somente, no teu bem-estar, coloca isso diante de Deus, porque isso pode estar sendo um empecilho para algo maior, para o que Deus tem planejado para a sua vida está acontecendo. Deixa um pouco o eu de lado, olha um pouco mais para a pessoa que está aí do seu lado, se preocupe mais. Não sei se você observa, mas no nosso dia a dia, quando a gente chega no final do dia, a gente quer mais falar do nosso dia do que ouvir do dia do outro. Isso é a nossa natureza. É a natureza egoísta, de primeiro o eu, depois ele ou ela, né? Coloca isso diante de Deus. Jesus, ele nos mostrou que ele veio para servir. Então, melhor servir do que ser servido. Sirva essa pessoa que está do teu lado da melhor maneira possível. O segredo para um casamento feliz é fazer o bem, é ser correto no agir, no falar e no pensar, é tratar o outro como gostaríamos de ser tratados. Sempre que você tiver dúvida sobre o impacto de uma palavra ou decisão sobre o teu casamento, sobre o teu cônjuge, coloque-se no lugar dele, você saberá o que fazer. Faça primeiro, não espere o outro antes de tomar uma atitude. Ó Pai amado, Pai querido, nos colocamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Primeiramente te agradecemos, Senhor, por toda a Tua bênção, a Tua palavra reservada nesse momento, porque tudo aqui, Pai, eu creio que é tudo direção do Senhor, para que o nosso casamento, que a gente usufrua do melhor, para o qual o Senhor criou o casamento, Pai. Senhor, que se algum casal aqui, Pai, está vivendo momentos contrários do qual o Senhor criou, Pai, que criou o casamento para que um alivie do outro, não para que seja fardo um para o outro, Pai.
Coloque as tuas mãos, Pai. Coloque as tuas mãos, que o Senhor entre, Pai, nesse casamento, nesse relacionamento, Pai, e traga cura em todas as áreas, Senhor, e toque no coração de cada um aqui individualmente, Pai, que esse sentimento, esse desejo de servir o outro cresça, Pai, cresça e toma lugar, Pai, na vida de cada um aqui, e que com a Tua graça, Pai, com a Tua bênção, Senhor, cada casamento aqui, Pai, venha viver momentos de felicidade, momentos de alegria e de paz. Senhor, oramos aqui, Pai, e Te agradecemos, Pai amado, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe todos vocês, e aí até uma próxima, até a próxima aí, final de novembro, estamos de volta, aí a gente comunica a vocês, amém?